Olá pessoal, aqui é o Fábio Lourenço, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês do canal Adotei Outro País. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o permis de séjour aqui na Suíça, tá? O que é o permis de séjour? É a permissão de estadia aqui na Suíça. Então assim, para aqueles que querem se estabelecer aqui na Suíça, né? Que fazem parte da União Europeia, ou seja, se você tiver um passaporte europeu, tiver um passaporte italiano, português, francês, espanhol, etc., você pode procurar emprego na Suíça, você pode trabalhar na Suíça e você pode morar na Suíça, tá? Então aqui eu estou num campo, só mostrando para vocês aí um pouquinho os Alpes, já começou a nevar lá atrás ali nas montanhas, tá? Ontem fez um dia um pouco quente, no final da tarde, então derreteu bastante neve, tá? Mas já começou a esfriar aqui, já começou o outono, e já o outono já veio com um pouquinho de frio, já veio trazendo frio aqui pra gente, né? Então, voltando aqui, né? Então, você que quer se estabelecer na Suíça, você consegue fazer isso, você consegue vir aqui se você tiver um passaporte europeu. Ah, mas Fábio, se eu não tenho passaporte europeu, eu sou brasileiro, eu sou de países terceiros, como dizem aqui na Suíça, tá? E eu não tenho um passaporte europeu. Você pode estabelecer? Sim, mas é um pouquinho mais complicado. Então, assim, para você estabelecer aqui, você tem que arrumar um emprego aqui, né? Do contrário, você só pode ficar 3 meses aqui na Suíça como turista e ir embora, tá? Então, a menos que você consiga um visto de trabalho, mas aí você precisaria desse visto de trabalho antecipadamente, tá? De alguma empresa que estivesse te contratando aí do Brasil, por exemplo, você pode mandar currículo, se você tiver um currículo de que e algum empregador se interesse pelo seu currículo aqui, ele pode te contratar, né? Em alguns casos é feita até uma entrevista via videoconferência, e se você for contratado, ele pode sim te dar uma permissão para ficar aqui, uma permissão de trabalho, um visto de trabalho, tá? Mas assim, não é tão fácil assim. Para o empregador daqui da Suíça é um pouquinho complicado também ele contratar uma pessoa, por exemplo, do Brasil, tá? Mesmo que a pessoa seja bem qualificada. Por quê? Porque eles dão sempre preferência para quem é suíço e depois para quem é da União Europeia, quem já mora aqui, né? Que já tem a permissão para viver aqui. Porque fica menos burocrático para ele. Porque senão, para ele contratar alguém, o empregador contratar alguém do Brasil, ele precisaria comprovar aqui para o governo que não existe mais ninguém qualificado que faça aquele tipo de função, tá? Então, ele tem que comprovar que não existe nenhum suíço, nenhum outro europeu que já more aqui na Suíça, que consiga exercer aquela função. Então, ele foi obrigado a contratar alguém de outro país, alguém de fora, né, da União Europeia, tá? Lembrando, gente, que a Suíça não faz parte da União Europeia, tá? Mas faz parte do Tratado de Schengen, o Tratado de Livre Circulação de quem é europeu, tá bom? Agora, se você tem a dupla cidadania, você é brasileiro e você também é português, é italiano, enfim, aí você pode viver aqui, tá? Como é que é o processo assim? Eu vou falar de uma forma bem geral assim, tá? Não vou me ater a muitos detalhes, tá? Mas como é que funciona mais ou menos? Só para quem não tem ideia nenhuma, quer vir morar na Suíça, mas não tem ideia nenhuma de como é que faz para vir para cá, então é assim. Se você tem um passaporte europeu, então você vem para a Suíça, você pode se estabelecer por 3 meses como turista, você entra aqui como turista, normal. Você vai passar lá na alfândega, você vai falar que você veio como turista, você não precisa falar que você veio morar aqui, você pode simplesmente passar lá na imigração, né, no aeroporto, quando você descer na Suíça, você fala que você veio fazer turismo, tá? Mas ninguém vai te perguntar isso, na hora que você mostrar o seu passaporte europeu, você vai entrar direto, tá? Ninguém te pergunta o que você veio fazer, é muito raro te perguntarem. A menos que você por exemplo, se você. Aí uma dica, né? Se você é italiano, se você tem a cidadania italiana, né? Também, é interessante que você passe pela Itália, tá? Porque o que acontece? Na Suíça, existem voos diretos, mas eles são muito caros. Só se você tiver muito dinheiro,
aí você paga um voo direto aqui, aí você pode vir diretamente para a Suíça, você não vai fazer escala em lugar nenhum, mas é bem caro, já adianto, tá? Então se você tiver possibilidade de pagar um voo direto, ok, é até melhor, tá? Agora se você não tem grana para pagar um voo direto, obviamente você vai fazer escala ou em Londres, ou em Paris, ou em Lisboa, ou em Roma, ou em Milão, ou em Madrid, ou na Alemanha, enfim. Você é bem provável que eles te controlem, porque o primeiro país que recebe o trânsito daquele passageiro, daquele turista, normalmente é o controle mais rigoroso é feito ali. Então assim, eles vão perguntar o que você está fazendo, para onde você está indo, com quem que você tá indo, se você está indo sozinho, quanto tempo você vai ficar, o que você vai fazer lá, enfim. Então eles vão fazer, normalmente eles fazem esses tipos de pergunta, tá? Então se você, por exemplo, você é italiano, você tem o passaporte italiano, se você vai passar pela Itália, é bem provável que eles não te perguntem nada. Se você tem um passaporte português e você vai passar por Portugal antes de ir para a Suíça, é bem provável que eles não te perguntem nada. Tá? Agora se você tem um passaporte italiano e você vai fazer escala na Inglaterra, é bem provável que eles te parem lá, dependendo da situação, ou aleatoriamente mesmo, e te façam uma série de perguntas, tá? Então é uma dica que eu dou aí para tentar passar batido, para evitar estresse, tá? Não que você esteja fazendo alguma coisa errada, porque é o direito que você tem de livre circulação se você é europeu, tá bom? Então chegando na Suíça, você pode se estabelecer aqui por 3 meses, sem precisar de autorização nenhuma, mas mesmo sendo europeu, depois de 3 meses, você tem que ter uma autorização de residência para se estabelecer aqui, tá? Então existem vários tipos de autorização. Então tem lá a permissão L, a permissão G, a permissão B, a permissão C, tá? Então você pode procurar na internet, tem bastante coisa a respeito disso, tá? Tem bastante informação. Então, por exemplo, L é para curta duração ou procura de emprego. A permissão G é para os frontaliers, ou seja, para quem mora na França e trabalha, por exemplo, na Suíça, ou mora na Alemanha e trabalha na Suíça. Tem a permissão C, é para quem já está mais tempo na Suíça, pode pedir essa permissão. Tá? Então, assim, você pode ficar... Então, resumindo, você pode ficar 3 meses na Suíça como turista, se estabelecer e pode procurar emprego, tá? Se você conseguir um emprego, melhor ainda, porque com o emprego você volta lá na agência Comunale e você pode pedir lá a sua permissão de residência, tá bom? Então, mas assim, depois dos 3 meses você tem que declarar que você está na Suíça e você tem, detalhe, se você não tem um emprego ainda, você tem que declarar que você tem meios financeiros para se estabelecer por pelo menos 6 meses na Suíça, tá? Então você tem que comprovar lá com conta bancária, com cartões de crédito, né? Então eles pedem mais ou menos um valor de 2.500 francos suíços por mês. Então você faz as contas aí, né? Você tem que ter mais ou menos esse valor para conseguir se estabelecer o que eles chamam aqui, pelo menos no cantão francês, de permis de séjour pour recherche d'emploi, tá? Então seria o quê? Seria a permissão de residência para procurar emprego, tá? Daí eles vão te dar um período aqui de permissão de 6 meses e pode ser prorrogado para mais 6 meses, tá bom? Mas você tem que comprovar lá que você está procurando emprego. Se você já tem um emprego, se em 3 meses que você permaneceu aqui na Suíça você já conseguiu um emprego, aí basta você voltar lá no Comune e informar, olha, eu consegui um emprego e eu quero solicitar aqui a minha autorização, né, a minha permissão de residência aqui na Suíça, tá? E assim, gente, não recomendo ninguém vir aqui para ficar ilegal, tá? Mesmo que você é da União Europeia, se você não conseguiu a sua permissão de residência, você está ilegal aqui. Mesmo que você tenha aí uma cidadania europeia, portuguesa, italiana, alemã, enfim, se você ficar mais de 3 meses sem conseguir a permissão de residência, você estará ilegal. Ilegal aqui, cara, falando português claro, só se ferra. Um ilegal aqui, ele não consegue abrir conta em banco, ele não consegue comprar carro, ele não consegue nem arrumar emprego, tá? Dificilmente ele vai conseguir um emprego, porque as vagas de emprego aqui,
elas pedem a permissão de residência, tá? Então, assim, muitas vezes você pode arrumar um emprego sem a permissão de residência nesses primeiros 3 meses, é possível, Fábio? É possível, mas assim, é um pouquinho mais difícil, ainda mais a gente está vivendo agora, eu estou gravando esse vídeo agora no dia 1º de outubro, a gente está vivendo aqui uma época de crise aqui, de desemprego e de Covid-19, isso está afetando aqui a Suíça também. Embora eles não divulguem muito, mas afeta, eu sinto muito isso aqui. Eu percebo que existem muitos estabelecimentos que estão fechando, com pouco movimento, comércio, tá bem devagar as coisas aqui, tá? Uma coisa, a Suíça, ela não divulga muitos problemas dela para o mundo, né? Eu acho que um dos grandes erros do Brasil é ficar falando todos os nossos problemas, né? Escancarando as portas dos nossos problemas para o mundo. Aí a nossa economia vai para o buraco, né? Mas eu não vou entrar no mérito da questão. Os suíços estão mais à frente aí nessa questão, né? Eles não ficam contando os problemas deles para todo mundo. Eles guardam para eles e tentam resolver. Bom, enfim. Então, assim, não recomendo, tá? Ninguém ficar ilegal aqui, porque você se ferra muito. Então, se você ficar ilegal aqui, ou se você cair na mão de um empregador explorador, tá? E ele perceber que você está ilegal, que você não entende, compreende de repente direito à língua, que você não compreende direito às leis, você pode ser explorado, tá? Existem exploradores aqui, Fábio, existem. Existem muitos exploradores aqui e se valem dessas questões da pessoa desconhecer a lei suíça, de desconhecer o idioma, né, de não saber, por causa do choque cultural, não saber o que perguntar e não saber do que exigir. E aquela questão, né, se você não conhece os seus direitos, não tem como você cobrá-los, né, os direitos e deveres, inclusive, né. Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que você que está vindo aqui, se prepara muito bem financeiramente. Se você tiver um ponto de apoio, alguém que possa te ajudar quando você chegar aqui, isso é muito bom, porque é muito difícil você chegar aqui sozinho, tá? Mesmo que você tenha uma reserva, né, de recursos financeiros, é complicado você chegar sozinho aqui sem conhecer nada. É bom pelo menos você ter visitado o país para conhecer os lugares, porque tem lugar que tem mais emprego, tem lugar que tem menos emprego, tem lugar que tem mais preconceito, tem lugar que tem menos preconceito, tem lugar que tem um monte de drogado e bandido, também tem aqui. Como tem lugar que é muito seguro e maravilhoso, tá? Então assim, tem que tomar muito cuidado. Não pensem que a Suíça é o céu aqui na Terra, que não é, tá? É como eu disse, a Suíça esconde seus problemas, tá? Então, assim, a gente sai no Brasil, às vezes tem muita gente que sai no Brasil totalmente iludido, pensando que vai chegar aqui e vai encontrar o céu na terra, tá? E não é bem assim que funciona. Aqui é um país que tem seus problemas, tem muitas qualidades, eles estão à frente do Brasil em muitos sentidos, tá? Eles são mais inteligentes, assim, em muitos aspectos, mas em outros eles são meio retrógrados, tá? Tem coisas que o Brasil sai da frente, tá? Questão os tipos de emprego aqui é diferente, tá? Então se atualize antes, pesquise bastante antes de vir para cá, faça um planejamento bacana, procure um ponto de apoio, né? Alguém que possa te ajudar pelo menos nos primeiros meses que você chegar aqui, porque não é fácil, tá, gente? Não é um mar de rosas. Não vão pensando que eu não quero jogar um balde de água fria nas costas de ninguém, tá? Mas não dá para você querer realizar um sonho e esse sonho, ele na verdade não passar de uma ilusão. Você tem que fazer as coisas com o pé no chão e planejar antes para evitar, minimizar os erros, minimizar os problemas que você vai ter que enfrentar, tá? E assim, uma migração é muito difícil, tá? Tem muita coisa em jogo, a paciência, você vai ter que engolir muito sapo, tá? De muita coisa, porque é difícil. Esqueça quase tudo que você aprendeu no Brasil, porque aqui não que esqueça, mas aqui, assim, leve em consideração que são pouquíssimas coisas que eles vão reconhecer de você. Você é um imigrante, eles não vão olhar para você como eles olham para o próprio suíço, tá? Então coloca isso em mente. Existe um preconceito aqui nessa questão
não de preconceito, assim, de te discriminar porque você é daquela cor, ou daquela altura, ou tem aquele peso. Não, não, não isso. Não, essas coisas são banais. Eu acho que tem uma coisa que é muito pior aqui, que é a pessoa olhar para você e falar assim: não importa quem você era lá no Brasil, não importa que você tem diploma, tem pós-graduação, tem muita experiência profissional, não importa, a experiência profissional no Brasil aqui não vale nada. O seu diploma aqui no Brasil não vale nada, a menos que você valide, tá? Que daí é um outro assunto que eu vou entrar depois. Então assim, venha com a cabeça aberta, se você quiser realmente se estabelecer, vir, morar e viver na Suíça e trabalhar aqui, venha com a cabeça aberta e sabendo que você vai ter que enfrentar muita coisa que talvez você nunca tenha enfrentado no Brasil, tá? Se você quiser realmente fazer isso, e eu acredito que em outros países não sejam diferentes também, tá? Você tem que ter isso em mente. Então é uma coisa que você tem que colocar na balança. Não é só chegar aqui e achar que vai ganhar muito bem, que vai viver, desfrutar só da parte boa. Tem a coisa ruim aqui também, tá? Então aqui eu já conheci gente que no Brasil tinha muito dinheiro, era empresário, tinha negócios, era diretor de empresa, gerente, e aqui lava prato, tá? E limpa chão. Então assim, tem que tomar muito cuidado. Só que aí que tá. A vantagem disso é que o cara limpando o chão aqui, às vezes ele ganhava muito mais e vive muito melhor do que lá no Brasil sendo um gerente, um diretor de empresa, tá? Então essa é a dica aí para vocês refletirem. Mas tem que levar tudo isso em consideração. Tá bom, gente? Eu acho que era isso mais ou menos que eu queria falar. Tomem, estudem aí, né, antes de vir para cá. Veja aí que se consegue um ponto de apoio. O país é maravilhoso, é maravilhoso. É muito bom a infraestrutura, a educação, a segurança. Não tem igual, tá? No pouco que eu conheço da Europa, aqui é uma grande referência, realmente. O clima, dizem que os suíços são frios, mas eu não senti tanta frieza assim. Já conversei com alguns aqui e muitos são muito bacanas, muito cordiais, educados, receptivos, tá? Tem muito imigrante aqui, tem muito brasileiro, tá? Tem muito português. Então, assim, a gente às vezes se sente até um pouco acolhido, porque tem muita gente que tem uma cultura parecida com a nossa aqui também. É um país bem mestiço, né? Isso às vezes anima, porque a gente sabe que nós não somos os únicos que estamos nesse barco, né? Tem muita gente passando por isso aqui também. Tá bom, gente? Eu acho que era isso que eu queria passar. Eu vou postar mais vídeos, demorei um pouco para postar vídeo, né? Mas aí eu vou trazer mais assuntos para vocês, para quem tiver interesse aí de morar na Suíça, se estabelecer na Europa, né? Viver, trabalhar e prosperar aqui. Eu vou passando essas dicas para vocês. Tá bom, gente? Obrigado, valeu!